Olá, esse é o canal TMO-EPM. Hoje a doutora Nicole Marques irá discutir sobre o uso de trelsulfano comparado com o uso de busulfano em intensidade reduzida no condicionamento de pacientes idosos com LMA ou SMD. Bom, então eu sou a Nicole, sou R5 do transplante aqui da escola e hoje o meu artigo é um artigo publicado na Hematology em agosto do ano passado que fala sobre o trelsulfano comparado com o busulfano RIC em transplante alogênico de pacientes mais idosos, tá? É um estudo prospectivo e as análises finais. Então, a introdução, só para contextualizar um pouco, o transplante alogênico ele é uma terapia de cura em pacientes idosos, com diagnóstico de leucemia aguda e síndrome mielodisplásica. A gente tem que lembrar que é a única terapia de cura de fato, Essa população, no geral, tem um prognóstico desfavorável e tem um maior risco de complicações pela idade, pelas comorbidades, e isso acaba restringindo um pouco o uso dos regimes mieloablativos para o condicionamento. O regime de intensidade reduzida, o RIC, possibilitou a realização de mais transplantes, porém a gente sabe que o RIC existe um risco de recaída um pouco maior quando comparado com os mieloablativos, que tem mudado também com algumas retiradas de imunossupressão mais precoce. No entanto, é isso que a gente tem descrito. E a motivação do estudo foi o número crescente de pacientes com LMA e SMD em pacientes mais idosos e com algumas outras comorbidades. Então, o trelsulfano ele é um alquilante bifuncional solúvel em água e ele, combinado com a fludarabina, tem um perfil de toxicidade até que relativamente favorável pelo que descreve o estudo. Essa combinação ela é descrita como regime mieloablativo com toxicidade reduzida. O estudo em si é um estudo fase 3, randomizado, prospectivo, open label, que incluiu 551 pacientes. Ao todo foram 31 instituições em 5 países europeus que recrutaram pacientes entre junho de 2013 e dezembro de 2016. De critérios de inclusão, o paciente tinha que ter o diagnóstico de LMA ou SMD em remissão completa, HLA idêntico, aparentado ou não, era permitido mismatch no estudo, um Karnofsky maior ou igual a 60 e considerados inelegíveis para regimes mieloablativos. Então, eram pacientes de 50 a 70 anos com HCTCI de pelo menos 3. E o objetivo primário era a sobrevida livre de eventos. E a sobrevida livre de eventos incluía recaída, falha de enxertia e óbito. O regime de condicionamento, então, no RIC, o busulfano era de 0,8 mg por quilo, com infusão de 2 horas a cada 6 horas, no D-4 e D-3, com a dose total de 6,4 mg por quilo. O trelsulfano era 10 gramas por metro quadrado, com infusão de 2 horas no D-4, -3 e -2, com dose total de 30 mg por metro quadrado. Todos os pacientes receberam 30 mg por metro quadrado de fludarabina do D6 ao D-2, com dose total de 150 mg, e a profilaxia para DEST foi padronizada nos 2 braços com ciclosporina e MTX. Tá? Em pacientes não aparentados foi administrado o ATG também no condicionamento. Aqui tá as características da população, então foi bem equilibrado, a maioria dos pacientes tinham entre 50 e 60 anos, o HCTCI de todo mundo acima de 3, e o que chamou a atenção aqui foi que mais pacientes com LMA fizeram parte do braço do trelsulfano, enquanto que mais pacientes com SMD, a maioria fez no braço do busulfano. E aqui com relação aos resultados, Então, a sobrevida livre de eventos, que era o desfecho primário que a gente queria analisar, a gente vê que com 36 meses, a maioria dos pacientes no braço do trelsulfano teve uma resposta melhor, sustentou uma resposta um pouco maior quando comparado ao braço do busulfano, Então, aqui a gente tem o gráfico, a curva de Kaplan-Meier, mostrando essa diferença com relevância estatística. E o que chama atenção é que parece que o trelsulfano teve um ganho em pacientes doadores não aparentados. Aqui, com relação ao overall survivor, também quando a gente fala de 36 meses, que era a proposta do estudo, parece que os pacientes no braço do trelsulfano também tiveram um ganho de sobrevida livre de
evento, né, e de progressão e sobrevida global, ali com 36 meses, e também chama atenção para doadores não aparentados. Aqui com relação à progressão, né, e causa de morte não relacionada ao transplante, foi semelhante entre os dois grupos, não teve uma relevância estatística, então isso não mudou muito entre o grupo do busulfano e o trelsulfano. Aqui com relação à recuperação neutrofílica foi muito semelhante entre os grupos, eles colocaram o corte aí de D+28, né, pós-transplante para avaliar esses parâmetros. A única coisa foi a duração da neutropenia, que parece que foi um pouco maior no trelsulfano, mas assim, poucos dias com relação ao busulfano, tá? E a gente vê também que o trelsulfano possibilitou menos falha de enxertia quando comparado ao busulfano. Foi um paciente no grupo do trelsulfano comparado com 9 no grupo do busulfano. Então, sobre a discussão, né, ele mostrou o estudo a segurança e a não inferioridade da droga. O perfil de toxicidade foi semelhante entre os dois grupos. Teve menor falha de enxertia primário quando comparado com RIC e busulfano. Quimerismo completo no D28 também foi algo que chamou atenção, né? A maioria dos pacientes tinham quimera acima de 95% no D+18 e sustentaram até um pouco mais no grupo do trelsulfano. Ele parece ter um ganho em pacientes com doadores não aparentados, e será que seria uma quebra de paradigma de regime mieloablativo para pacientes idosos com indicação desse tipo de condicionamento. E algumas considerações no estudo: a avaliação de DRM não foi muito bem determinada, nem definida pelo estudo e nem pelos centros, teve grande diferença nos centros. Era um estudo open label, então não era duplo cego, isso a gente sabe que pode ser que exista algum viés aí. Com relação ao trelsulfano, existem muitos estudos retrospectivos, então eu acho que precisa ter um pouco mais de estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, para a gente conseguir definir um pouquinho melhor os reais efeitos dele. O custo, com relação ao busulfano, o trelsulfano tem um custo bem mais elevado, e eu acredito que são necessários ainda um pouco mais de estudos para mudar a prática clínica. Discussão. Bom, para mim, em relação ao estudo, acho que foi um estudo bem realizado, né? Um estudo multicêntrico, fase 3, randomizado, que tinha como objetivo primário, inicialmente, era demonstrar não inferioridade, acabou, pelo próprio estudo, mostrando uma aparente melhora em relação ao busulfano, né? Do ponto de vista de desfecho primário e desfecho secundário, quando ele avalia o overall survival do paciente. Então, para mim, um estudo que ele atingiu tanto o que ele propôs, que era a não inferioridade, quanto também foi positivo em relação a esses desfechos também que ele trouxe. Do ponto de vista prático, eu acho que a única coisa que teve uma piora, assim, foi como a Nicole falou, em relação à enxertia neutrofílica, porém, com mais tempo, né, aplasia do paciente, porém isso não teve piora do ponto de vista de efeito adverso aparente pelo estudo. Então, para mim é um estudo que realmente mostrou uma superioridade em relação ao trelsulfano. Na prática, não sei se mudaria, porque não tenho muito manejo com nenhuma das duas, mas eu acho que um paciente mais idoso e com um HCT-score de comorbidade maior que 3, como ele traz, seria uma opção muito boa. Esse tipo de paciente, pensando que você faria mais um regime mais MAC em detrimento do regime mais RIC, né? Como ele falou, né, o PFS, que foi o endpoint primário, você fazer um regime mais mieloablativo, você pode melhorar a taxa de recaída, e que é a preocupação do regime de intensidade reduzida, mesmo que tire a imunossupressão mais precoce, né? Se você começa a melhorar o efeito GVL quando você tira a imunossupressão mais precoce, com um regime mieloablativo, não teria mais essa preocupação. Entendi, Thaís. Você acha que... O Breno falou que ele acha que não mudaria práticas, né? Então, ele não está muito convencido, apesar dos resultados. E você, Thaís, pelo seu... Não, ficou meio em cima do muro, falou. Eu fiquei em cima do muro porque, na verdade, eu nunca tinha nem ouvido falar sobre essa droga. Então, como a Nicole falou, mesmo que tenha sido um estudo bem desenhado e tudo mais, eu acredito que ainda não dê para mudar a prática clínica atual,
mas que se tiverem mais estudos por aí, talvez para o futuro, mas por enquanto minha prática clínica não, porque na verdade para mim seria uma droga nova. Então, apesar de não ser, né, na minha prática clínica não conseguiria mudar, ainda não. Uma pergunta para a Thaís, assim, mesmo com ganho de sobrevida global, você acha que é um remédio que não traz... Você precisa de mais estudos ainda para poder trazer o Boostase? É a mesma dúvida do artigo anterior, que mudou a sobrevida global lá do sorafenib, mas que eu também fiquei na dúvida da prática clínica, porque eu acho que não é só a sobrevida global que a gente tem que avaliar. Então, talvez sim, a resposta é que não mudaria a prática clínica mesmo com esse ganho de sobrevida global como endpoint secundário aí. Quando eu fui quando eu viajei, eu perguntei para Mari Robin por que eles não usavam o treosulfano, se tinha tido ganho de sobrevida, menor toxicidade associada ao busulfano, nos condicionamentos, porque lá eles só usam o treosulfano no condicionamento para mielofibrose. Eles fazem flutrel, né? E ela diz que o problema real para eles mudarem a prática clínica naquele contexto era o custo, que tinha tido ganho de sobrevida, mas que eles não conseguiam usar em todos os condicionamentos pelo custo, mas que seria, assim, se tivesse disponibilidade para todos os pacientes, trocariam mesmo por conta do perfil de toxicidade. Qual é a diferença de custo do treosulfano com o busulfano? Eu não tenho esse número aí, não sei se a Ana tem aí. A gente vai pesquisando e vai falando. Então eu vou começar, em relação primeiro ao desenho do estudo, né? A gente começa por isso. O estudo é um estudo open label, pode ter uma questão de viés, sim, né? Então tanto o avaliador quanto o paciente, talvez ele se sinta melhor, né? Ou com menos efeito colateral, sabendo que a droga tem um histórico de ser um pouco mais bem tolerada. Então talvez, não sei quanto isso influenciaria. A questão do desenho de estudo que eu acho importante é a questão que é um estudo desenhado de não inferioridade, né? Então, tudo isso impacta na questão como que você desenha o estudo, quanto o tempo de follow-up, qual é o número de pacientes que você tem que recrutar. Então, né, no final das contas, o que você vai tirar de conclusão do estudo, né? Então, né, óbvio, né, como a gente falou, ganhou sobrevida global e tal, mas o correto é que é não inferior, né? A questão do endpoint primário também, né, de ser event-free survival, né, acho que é sempre bom pontuar também, lembrar que eu já falei isso no passado, mas sempre observem qual que é a definição de EFS, né? Então, além da progressão, nesse caso tinha falha também, né, do enxerto, entrava em EFS. Eu acho interessante esse ponto, como, né, colocar. É uma pergunta também, né, esse trabalho já foi publicado em outras revistas, né, as análises preliminares, agora foi na JH, não é uma revista de impacto bom, né, acho que é acima de 13, mas por que vocês acham, né, que não foi publicado, tinha sido na Lancet, a gente já tinha até discutido, vocês acham que não foi numa revista que está mais habituada a publicar esse tipo de trial, né? Então uma pergunta que fica. Depois eu queria que a Nicole, penotando, né, me explicasse a questão da quebra do paradigma, né? Por que você acha que é uma quebra de paradigma? Acho que é um dado que já tem. Acho que Rick e Mack tem toda aquela discussão, ele até cita no trabalho, né, o trabalho do Kruger e do Scott, mas eu acho que é mais uma opção mesmo, mas não sei, não é algo que quebra um paradigma. Apesar do custo, né, então fui atrás, eu acabei deparando com um artigo que ele é italiano, mas ele vê o custo-efetividade do uso do treosulfano pelo NHS, né, e pela essa análise, né, o treosulfano seria custo-efetivo, né, mas é claro que isso tem N fatores, né, a gente não tem a droga aqui, quanto que a droga viria para cá, né, tem algumas farmas que já entraram em contato conosco e tem intenção de trazer, mas ainda é algo um pouco nichado, né? Então a gente teve problema com busulfano, né? A gente vem tendo problema recorrente com busulfano de falta no mercado, talvez por não ser uma droga que dê um retorno tão interessante, não sei.
mudou também da farma que produzia, né? Então teve toda essa complicação. E querendo ou não, né, busulfano, a gente acaba, e o trelsulfano acaba usando para transplante, e aí transplante RIC ou transplante com mielofibrose, né, o que seja, já é uma fatia cada vez menor, então não sei quanto isso também impacta, né, no interesse de trazer essa medicação para cá. Outra coisa, que estava, né, agora falando mais da efetividade, é um trabalho interessante, na verdade, de ser, né, inferior, né, que é essa tendência, né, de ser superior até nesse perfil de paciente mais idoso e um pouco mais frágil, é algo que ser uma droga mais antiga, um pouco mais cara, mas não tão mais cara assim. E nesses outros estudos, né, lá no NHS foi custo efetiva, teria sim vontade de usar, né, nesse contexto. A questão vai ser o custo, como a Ana falou, né, então se até para o São Luís pesa, né, imagina para nós. Enfim, tem outras coisas, né, então como é um segmento, já tinha esse dado, fechou o tempo que tinha sido pré-determinado, e aí talvez, né, outras pontos que poderiam ser discutidos, falar, mas e se a gente dosar, fazer o PK, né, a área sob a curva, do busulfano RIC, né, será que isso é mais custo efetivo? Será que você vai ter menos toxicidade? O problema, como a gente fala, foi toxicidade. É basicamente isso, o busulfano é mais tóxico que o trelsulfano. Então, será que se a gente dosar no RIC vai ser igual? Não sei, né, é uma pergunta que fica para um trabalho prospectivo, e resumo tudo minha fala é isso, acho que é algo que eu tinha vontade de usar, não sei o quanto isso vai ser efetivo na prática, porque é uma população mais nichada, né, que usa essa droga, talvez fique um pouco mais cara, talvez mais para frente ela barateie e fique mais interessante para nós. A Ana mandou aqui no chat o valor, não é tão assim, discrepante, né? Para quem não tem acesso ao chat, né, então é o TREL 577mg, a de 25, e versus o busulfano, $301. Então, mas isso é o valor americano, a gente não sabe quanto chegaria aqui. 40 mil por dia, 40 mil por dia, são 3 dias, dá 160 mil. 160 mil. 160 mil dólares, né? É um valor considerável, quase o valor total do transplante. E você acaba agregando outros valores, não é? Isso é só o regime de condicionamento, na verdade, parte do regime de condicionamento, né? O darabina é barato, mas quando você começa a colocar outros fatores na conta, né? Vamos fazer, acho que um assunto que é mais recente, o letermovir também não é barato, né? Se esse paciente, né, precisar de algum outro tratamento, uma profilaxia antifúngica de fungo filamentoso também não é desprezível o preço, né? E a gente vai somando aí a toxicidade financeira. Maior tempo de neutropenia inclui também, eu acho que maior tempo de profilaxia, no caso, né? Mesmo com menor toxicidade, a neutropenia está ali. Você não vai arriscar tirar a profilaxia depois. O que eu ia comentar, assim, que eu acho que é um estudo bem desenhado, tá? Acho que é um estudo que ele fez uma comparação direta em uma população específica, o intuito mesmo de tentar minimizar a toxicidade do busulfano nessa população e ver se ganhava alguma coisa em relação ao PFS, né, que era endpoint primário. E acabou que ele acertou algumas coisas, né? Que ele não só ganhou o PFS, como ganhou sobrevida global na análise de endpoint secundário. Eu acho que é uma população muito ruim de ser tratada, esse tipo de população. HCT score alto, paciente mais idoso e com doença maligna. Eu acho que é um estudo relevante, sim. O busulfano tem a sua toxicidade, a taxa de recaída ainda na maioria dos trabalhos, quando você lê, é alta, quando você faz regime de intensidade reduzida, né? Você vai partir nos estudos clínicos em geral, aí é de 30% a 50%, vai nos melhores dados, 20% de recaída, que é bem alto. Nós, felizmente, não temos tanto isso, porque a gente acaba tirando bastante mais precoce a imunossupressão em relação à maioria dos outros serviços, mas eu acho que é uma droga que tem um potencial bem interessante, porque foi menos tóxico que o busulfano e ganhou ainda um controle de doença maior. Tá? A questão é, se eu tivesse disponível, fosse o mesmo preço que o busulfano, eu usaria com certeza para os meus pacientes, não tenho a menor dúvida. Se tivesse aqui exatamente no mesmo preço, mas é o que vocês comentaram já, custando $160 mil, só para você conseguir comprar, aí, né? Acho que esse frasco que a Ana viu, é frasco que você comprar individual, fica mais caro ainda. Quando você põe no bolão todo, não vai ficar tudo isso. Né? Vamos jogar que fique $100 mil aí. Ainda é muita grana, né? Para você fazer um transplante, sendo que você pode tentar diminuir suas recaídas com outras estratégias. Então, acho que só não mudaria a minha prática por causa dessa questão do custo ser inviável,
Uma Ana falou nele, na França o pessoal tá usando, a gente que é mais pobre não consegue ainda mesmo. Mas eu acho que se eu tivesse disponível e pudesse usar as duas, se tivesse, tirando a questão do preço, por que não usar o trassulfano? Não vi nenhum grande motivo impeditivo no artigo, nenhuma grande toxicidade, nenhum grande problema, não. Só comentando, né, algo que eu acabei falando e pegando sua fala, eu lembrei. É algo que a gente faz o sulfano dose RIC, né, para grande parte dos nossos pacientes. Né? E a gente vê toxicidade, né, um pouquinho de toxicidade em alguns pacientes, outros não, né, a gente até discutiu de dosar, né, nesse RIC também. E nesse caso, né, algo que quando a gente pega, né, a recaída, progressão, não teve diferença estatística, mas teve uma maior non-relapse mortality, né, culminando lá no overall survival também por isso. E aí é algo que eu penso, né, a gente não tem tanta non-relapse mortality no Flubu-RIC, né, também. Óbvio que a gente não tem, né, os mais de 500 pacientes aí no total, aí com Flubu-RIC, no caso, né, metade disso de Flubu-RIC, né. Mas também é algo que, né, me chama a atenção também, né, um pouquinho meio tóxico aí, né, a gente não perdeu, né, tanto paciente, quase nem me lembro de perder paciente por toxicidade com Flubu-2, né, a gente até tá tendo experiência muito boa com Flubu-3 com AUC, né, então foi algo que me chamou a atenção da nossa prática aí, né, para bater de frente com o estudo. Seria interessante também, porque o trelsulfano apresentou menor taxa de falha de enxertia, né. Acho que, só comentando da questão da quebra do paradigma, eu acho que a população está envelhecendo cada vez mais, né? Então, eu acho que a chance desses pacientes começarem a chegar cada vez mais vai só aumentar ao longo dos anos. Então, assim, quando fala de um paciente de 60 anos, 62 anos, automaticamente na nossa cabeça já vem RIC, certo? Só que esse paciente, se ele recair, é muito mais difícil de eu tratar, a mortalidade vai sair muito mais. Então, às vezes é melhor eu resolver esse transplante com mielablativo, né? Assim, falando no aspecto bem geral mesmo. Então, antes que ele fique mais idoso. Eu acho que essa quebra de paradigma que eu tô falando é não pensar só em RIC. Tipo, a 60 anos você vai pensar RIC. Aí depois você vai ver se ele tem condição de fazer um MAC e tudo mais. Então, um MAC com toxicidade reduzida, eu acho que é algo que é super bem pensado, assim, na verdade, né? Eu acho que a tendência é só aumentar o número de casos dessa população. Acho que é isso, né? Na verdade, a nossa população está envelhecendo, fica mais exposta a doença, LMA, SMD, a gente sabe que a incidência acaba aumentando com a idade, e a maioria vai ser, né, a população não elegível ao transplante tradicional, entre aspas, mieloablativo. Acho que por hoje é isso, né, Pedro? Você tem algum comentário? Alguma anseio? Não tem no Brasil, né? Eu falo, não tem disponível no Brasil. Né? Então, nenhum problema pra gente, né? Exato. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.